um brilho de Alcione, uma estrela de terceira grandeza do grupo das Pleiades, constituído por 7 estrelas, há muito conhecida pelos gregos e pelos chineses antigos, e faz parte da constelação de Touro. Então, essa geração de seres índicos está vindo de lá. Okay? E pode ter criança, ter adulto, ter velho, ter pessoa que já desencarnou e reencarnou, é considerado seres índicos. Então, a cada 10.800 anos, o nosso sistema solar penetra em 2.160 anos nesse anel de fótons, ficando mais próximo dessa constelação de Alcione. Okay? É a era de Aquário que se está iniciando, ficaremos outros 2.160 anos nesse anel de radiação. O que significa? Só para vocês entenderem. Isso aqui é o nosso sistema solar. Aqui, ó. Nosso sistema solar está aqui. Essa aqui é a constelação de Alcione. Okay? As Pleiades de Alcione estão aqui. Ok? Então, a Terra faz um movimento de rotação e faz um movimento de translação. Vocês concordam? A nossa galáxia, todos os planetas têm esse movimento. Então, a cada 10.800 anos, a Terra aproxima desse período aqui, tá vendo aqui, ó, e ela entra nessa era aqui, ó, que a gente sai do campo do átomo e entra no campo dos fótons. Fótons é luz. Por isso que tem a era da luz, o período da luz, não é isso? A era de Aquário. Então nós estamos entrando aqui na era de Aquário agora. Nós vamos ficar 2.160 anos aqui, e depois nós vamos afastando, e vai entrar novamente no período da luz. Então a gente fica 10.800 anos, entra 2.000, entra nesse período, entendeu? Então, esses seres que estão reencarnando, eles estão desencarnando de uma desses planetas, ok? Porque lá todos eles estão no período de mudança, de regeneração e progresso, para ditoso, aqueles espíritos que não têm evolução moral para ficar aqui, eles estão desencarnando e estão reencarnando aqui na Terra. Estamos saindo da influência do átomo e entrando na influência dos fótons. Por isso, o que é fóton? É luz. Por isso que nós estamos enxergando muito mais. Ok? Vocês imaginam lá na casa de vocês, tem um quarto lá que tem uma lâmpada de 40 velas. Aí você sai, quando vocês voltam, eles colocaram uma lâmpada lá de 100 velas. Vocês não vão enxergar muito mais? Ou seja, aquele clipe que você estava procurando, que há muito tempo caiu, estava lá no cantinho, sempre teve lá, mas vocês não enxergavam ele. Então nós estamos na mesma coisa, nós entramos na era dos fótons. Então agora, tudo que estava aqui, que a gente não enxergava, nós estamos enxergando. Entendeu? Porque a nossa percepção ampliou, a nossa capacidade de ver as coisas. Nós estamos deixando de ser dormindo e acordado e entrando no despertamento. Ok? Esse período de despertamento está nos fazendo enxergar coisas que sempre esteve aqui e a gente nunca percebia. O exemplo aí é corrupção. Ok? Só para vocês terem um exemplo. Então hoje nós estamos enxergando mais coisas que a gente não via, e estava sempre na nossa cara, mas a gente não conseguia enxergar. Ou seja, estava acordado, ou dormindo, não estava desperto ainda. Quando a gente se tornar consciente, aí nós vamos estar num outro estado de percepção, que a gente nem adoecer, não adoece mais. Ok? Nem adoecer. Estamos saindo da influência do átomo, entrando na influência dos fótons, onde todas as moléculas do planeta passam por uma transformação profunda e estamos nos readaptando a esses novos parâmetros. Por isso que nós estamos tão desequilibrados. Tem dia que você está bem, tem dia que você está dando uma ponteira, tem dia que você está angustiado, tem dia a Terra está tendo tufão, furacão, terremoto, queimadas, tudo isso é porque a Terra é um organismo vivo. Então ela está se readaptando eletromagneticamente a essa nova influência dos fótons. Ok, gente? E nós também. Talvez por isso nos induz
chamam de Era da Luz os tempos que estão por vir. Por que os hindus chamam de Era da Luz? Porque muitos espíritos reencarnados no mundo inteiro, okay, já passou por esse processo, foi deserdado, agora está lá na memória espiritual. Já aconteceu com vocês várias vezes? Engraçado, parece que eu conheço aquela pessoa. Engraçado, parece que eu já tive aqui. Não é isso? É por acaso? Óbvio que não é. Óbvio que não é. Está registrado lá na nossa memória espiritual. Ok? Então, eles é a mesma coisa. Ele sabia que ia vir a Era da Luz porque estava registrado na memória espiritual que a gente já ia passar por aquele processo de novo, que acontece a cada 10.800 anos. As pessoas despertarão, por isso que eu mostrei ali, dormindo acordado, vai deixar de ficar acordado e dormindo, vai despertar, começar a questionar valores, e aos poucos, sem perceberem, terão seus centros de energia totalmente abertos, livres do véu do esquecimento, tanto pessoal como planetário, pertinente à quinta dimensão. Por isso que Jesus fala lá no Evangelho que no final dos tempos, não é final de mundo não, gente, a Terra tem mais de 5 bilhões de anos de energia ainda. Jesus falava, no final dos tempos, os vossos filhos profetizarão. Ele não fala isso lá? Então, por quê? Porque a gente está se tornando um ser menos animalizado, mais quintessenciado, e a nossa percepção vai ampliando à medida que a gente vai afastando mais do apego material, ok? Então a nossa percepção está ampliando. Aí as pessoas despertarão e aos poucos, sem perceber, terão seus centros de energia totalmente abertos, livres do véu do esquecimento, tanto pessoal como planetário, pertinente à quinta dimensão. Por isso que a gente tem muita percepção, e muitas das vezes a gente, por ignorância, por não entender, a gente acha que a gente tive um pensamento, tive uma sensação. Por que que hoje em dia está todo mundo triste, todo mundo angustiado, todo mundo, entre aspas, depressivo, todo mundo insatisfeito? Por que que é? Porque a grande maioria de nós, a grande maioria é extraterrestre, veio lá das praias da Alcione, ok? E na nossa memória espiritual, a gente traz uma marcação de culpa, uma marcação de saudade, uma marcação de infelicidade, porque nós fomos expulsos do nosso meio, entendeu? Aí a pessoa, sem ter consciência, ela fica angustiada. Se você chegar para uma pessoa de 80, 90 anos, para lá, terminal, para desencarnar, o que ela fica falando? Eu quero ir embora, eu quero ir para minha casa, não é isso que ela fala? Mas ela não está na casa dela aqui, a casa espiritual dela, da onde que ela foi expulsa, é o Adão e Eva. Agora só tem que ver, tem vindo de capela, veio das praias de Alcione. Então hoje em dia tem muitas pessoas tomando remédio para depressão e não tem depressão, mas os médicos não entendem nada dessa parte espiritual, né, a grande maioria. Aí a pessoa está angustiada, é a doença, é a tristeza da alma, ok? É a alma que se sente angustiada porque ela não é daqui. Quantas pessoas ela deixou para trás? Quantas pessoas não acompanharam ela aqui, não foram expulsas lá entre aspas, do paraíso? Começarão a se reconectar com as suas origens e propósitos espirituais, possibilitando o retorno da consciência crística para o nosso planeta. Ok? Então, a partir de 2056, a Terra vai entrar num período violentíssimo de mudança de valores. Ok? Mudança. Hoje nós lutamos para ter. Lá a gente vai ter a consciência do ser. Ok? Os nossos valores vão mudar. Principalmente que lá 99% da população da Terra não vai ter trabalho para fazer. Okay? Vai ficar todo mundo à toa. Só vai mudar os valores morais. Hoje a gente pensa que tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Lá a nossa consciência vai ser que a gente tem que evoluir espiritualmente. Então lá não vai, a Terra vai ser totalmente diferente do que é hoje.
ok? Não vai ter trabalho mais. Quem vai trabalhar é máquina, o ser humano trabalhar é irracional. Nós somos um ser espiritual. Nós não viemos aqui para a matéria. Nós viemos para evoluir espiritualmente. Aí nós vamos dedicar o nosso tempo e a nossa consciência ampliada para desenvolver os nossos propósitos espirituais. Ok? A gente vai ganhar kit. Não vai ter mais imposto sobre isso, produção de trabalho humano. Vai ser imposto sobre máquinas. Se o agricultor ele plantou uma máquina que substitui 50 colhedores de laranja, ele vai pagar o valor correspondente de imposto àquela máquina, que ela substitui de mão de obra. E nós vamos ter kit de alimentação, kit de lazer, kit de cultura, kit de saúde, e vai por aí afora, entendeu? E a gente vai ganhar para ficar parado. Mas esse ficar parado, nós, lá naquela época, a gente vai ter uma outra percepção e para a gente vai ser importante a gente investir na nossa evolução. Esses espíritos vêm agora em missão bem parecida com os capelinos, embora com propósitos diferentes. É claro que nem todos possuem elevação moral. Na verdade, pouquíssimos possuem. Ok? Tanto é que eles foram deserdados. Mas mesmo assim eles têm mais evolução moral do que os Adão e que as ervas aqui do planeta de expiações e provas. Porém, todos apresentam alto nível de intelectualidade. Então vamos ver aqui, nós vimos aquelas duas criancinhas falando lá com um espírito muito evoluído, vocês concordam? Então, mas nem todos têm essa evolução moral. Então, gente, o que acontece? É um espírito que não tem evolução moral, é inteligente, está vindo, né? Ele tem determinação, ele sabe o que ele quer, mas não tem evolução moral. Caiu numa família sem evolução moral também, que bebe. Então, não tirou a má tendência dele, ou seja, esse é um espírito alcoólatra de vidas passadas. E veio nessa encarnação agora para ser moldado, educado e tirado das más tendências dele. E não foi tirado da família. Se já viu, a família deve ter cerveja lá dentro. Então esse já se perdeu até moralmente. Ele vai estar perdendo a encarnação. Porém, todos apresentam alto nível de intelectualidade, sendo seres cristais
ao mesmo tempo intelectualizados e moralmente elevados. Então, qual que é a diferença entre o ser, que eles chamam de ser índico e cristal? Os seres índicos, eles chamam de crianças azuis, eles vieram para quebrar o sistema, ok? Eles vieram para detonar com a podridão que está aí, ok? E aquelas pessoas que vão para a rua, movimento, cara pintada, derruba o governo. Quem imaginava que Saddam Hussein, que era um ditador 50 anos, foi pego escondido dentro do esgoto, ok? Quem imaginava que o Lula estaria preso? Quem imaginava isso? Ninguém. Então eles vieram para poder fazer cumprir a moral, eles vieram para quebrar o sistema. Antigamente a gente via, tinha delegados, juízes com 60, 70, 80 anos, a grande maioria não tinha tanta evolução moral. Hoje você vê procuradores, juízes, promotores de 30, 25, 40 anos, pessoas com alto padrão moral. Aí a gente vê o Sérgio Moro aí, ok? Então eles vieram para quebrar o sistema, ok? Acabar com o errado que está aí. E a partir do ano de 2000, eu não falei que começou a encarnar os que se chamam de crianças cristais? Então, quando chegar em 2056, eles já vão estar com a idade de 30, 40, 50 anos, vocês concordam? Então, eles vieram para organizar o caos. As crianças azuis vieram para quebrar o sistema e eles vieram para organizar o caos. Vai ser as pessoas que vão estar ocupando os cargos de poder com alto padrão moral e intelectual. Por isso que a Terra vai deixar de ser mundo de expiações e prova para entrar no mundo de regeneração e progresso, onde o padrão moral vai ser outro, ok? Então, sendo seres cristais, ao mesmo tempo intelectualizados e tem alto padrão moral. Já que estamos chegando a mais de 160 anos, nós temos agora a compreensão do porquê de tamanha mudança e das diferenças brutais que estão ocorrendo aqui na Terra. Vocês concordam? Ou seja, nós ficamos praticamente 7 milhões sem evolução. Em 160 anos nós evoluímos tudo que existe. Vocês se juntar todo mundo pensando aqui dentro, vocês não conseguem falar 10 coisas que tem mais de 160 anos. Tudo tem menos de 160 anos. Então, destacarei dentre algumas das principais características dominantes. Excesso de energia, ok? Embora os adolescentes estão tudo pedindo para o mundo acabar em barranco, porque eles morrem encostados. Não é isso? Preguiça é o que mais tem. Mas é porque nós somos cegos conduzindo cegos. Eles não estão tendo a educação que deveria ter. Ok? Aí eles dominam e querem que o mundo acabe para eles, que eles pensam que é Deus. Uns têm certeza. Ok? E acham que pai e mãe é escravo deles. Aí eles ficam ali sugando a energia paterna e materna. E infelizmente os pais são responsáveis por isso, por ignorância. Mas tem muita energia. Se falar que vai ter um futebol às 4 horas da manhã, um acampamento às 3h30 da manhã, está tudo lá, espertão. Extrema sensibilidade, entendia-se com facilidade, ou seja, que não existe novidade. Tudo que acontece, eles já passaram por aquilo, entendeu? Está lá na memória espiritual. Então, nada, a vida não tem muito sentido. Tudo não tem graça. Falsa dificuldade de concentração, que não tem nenhuma, isso é manipulação, ok? Isso é manipulação. Possui métodos próprios de aprendizado, resiste a qualquer tipo de autoridade, frustra ou se magoa com facilidade, aprende pela própria experiência, recusando as metodologias repetitivas e passivas, possui grande emotividade, dispersam com facilidade, a não ser que estejam comprometidos com a tarefa. Então, gente, é uma ilusão suas, ok? Vocês estão lá conversando que assim, a criança de 3 anos já está ali brincando, 4 anos brincando no cantinho ali, ó, ok? Aquilo é uma antena. Vocês pensam que ela não está nem aí, ela está captando tudo que vocês estão captando, falando e muito mais. Foi você que falou que a senhora não tinha?
Ele estava falando para mim que lá na casa dele, lá, né? Ele estava conversando assim, pegou a nora, não é isso? Minha sobrinha. Conta aqui para eles o que serve de exemplo para eles poderem ver como é que é certeza que a criança está brincando e ela não está sacando nada, ela está sacando tudo. Eu tenho uma sobrinha, ela estava na casa do meu pai, e nós estávamos lá reunidos, né, os irmãos, tudo, conversando, e essa minha sobrinha, ela tem uma filha hoje de 5 anos, na época ela estava com 4 anos. E aí essa minha sobrinha comentando com minha mãe, falando como que programou a gravidez dela, tudo, como é que planejou, essa filha dela, que estava no chão brincando, virou na minha mão e falou assim: não, mamãe, eu não fui programada. Aí ela falou: minha filha, como que não fui? Eu programei você. Eu falei: não, eu estava lá em cima, com mais pessoas lá, e eu falei com um lá em cima: eu quero nascer com aquele casal lá embaixo, eu quero nascer naqueles dois ali. E foi aqui que eu nasci. Desse jeito que eu vim. Não foi você que me escolheu, não. Eu que te escolhi. E não é só isso. Ela fala e faz coisas que a gente fica assim. Para a gente que entende, a gente ainda agradece e fala, ainda bem. Mas para os que não entendem, assusta muito. Então, gente, mais ou menos deduzindo, posso estar totalmente errado, mas deduzindo, vou imaginar que esse ser está vindo lá das Pleiades de Alcione, não tem nenhum vínculo praticamente recente de família. Pode ter sido uma família espiritual lá de 5.000 anos, 10.000 anos atrás. Okay? Por isso que você já 10.000 anos atrás, é isso que uma musiquinha? Então pode ser que houve um rompimento, uns vieram e outros ficaram. Okay? Agora ele está vindo para reencarnar aqui e eles já têm um certo grau de evolução, que a gente sabe que a programação nossa reencarnatória, dependendo do grau de evolução do espírito, ele participa do processo de reencarnação. Aí ela pegou e falou assim: eu quero ir naquela família, que era mais ou menos compatível com o grau de necessidades dela evolutiva, entenderam? A nível vibratório e energético também. Então, na verdade, o que ela falou pode ser uma grande verdade. E ela não falou por acaso, porque está registrada a memória espiritual dela. Embora ela não tenha consciência, mas ela sabe que tem uma percepção muito mais aguçada. E a criança de até 7 anos, o grau de percepção espiritual dela é muito maior do que depois de adulto. Okay? Porque o espírito ainda tem muito flash de vidas passadas. Né? Ele não está totalmente ligado à matéria, porque o corpo nosso só fica totalmente desenvolvido a partir dos 7 anos. Até 7 anos eu estou criando célula óssea, neural, cardíaca, né, da epiderme. Então o espírito tem uma percepção mais ampliada ainda. E é como você disse, ela brincando mais atenta. Exatamente, não, isso é tranquilo. Gente, não, a gente tem que pôr na cabeça o seguinte: criança não é criança. Ok? Criança é um ser adulto habitando um corpo biológico em desenvolvimento. Ok? A criança de 1 segundo de nascido, ela já é um adulto, mas o cérebro dela está em desenvolvimento. Então o cérebro, o hardware, não consegue permitir que o software manifeste toda a sua potencialidade. Entenderam? É a mesma coisa eu fazer um programa no Windows 10 e colocar para rodar no computador que está instalado no Windows 3. Ele vai rodar sem de falhas, mas o programa é bom, não é? O equipamento é que é falho. Então a criança é a mesma coisa, é um espírito adulto, sábio, ocupando um cérebro que está em desenvolvimento. Aí ele vai manifestar feito criança. Mas você chegar para uma criança e ficar gugu, gaga, o espírito vai fazer mais que cara bobo. Será que ele não percebe que eu sou muito mais capaz do que ele? Então não trata a criança feito criança não, porque ela não é criança. Ela é um ser adulto, evoluído, ocupando um corpo biológico em desenvolvimento. Ok? Aí como eles sabem de tudo isso, eles manipulam os adultos. Porque eles sabem até onde é que eles podem chegar. Eles vão testando. Onde é que os adultos, incompreensíveis da capacidade da criança, eles vão cedendo espaço para ela vai tomando conta e dominando. Temem pelas perdas de pessoas próximas que amam, porque foram expulsos dos próximos, então tem medo da perda.
retrai-se quando se sente ameaçado ou rejeitadas, porque tem a autoestima baixa, porque elas se sentem abandonadas, sacrificam a sua criatividade para ser aceitas, porque foram exiladas, são especialistas em consciente metafísica, não tem consciência, mas a percepção metafísica é muito grande, possuem conhecimentos intuitivos das forças e dos princípios energéticos, né? Hoje em dia você vê um adolescente com 17 anos aí falando sobre física quântica. Você pega um adolescente lá quando era criança, ele nem sabia o que era física, ainda mais física quântica, né? Então, a percepção mostra que está ampliando muito mais. Possui profunda consciência espiritual, embora ele nem saiba o que é isso. Tem grande preocupação com a fauna, com a flora, né? No meu tempo, quando eu era criança, eu tenho 66 anos, gente. Então, quando eu era criança, eu nunca fui covarde, eu nunca gostei de maltratar animais. Mas tinha amigo meu que pegava a gata, amarrava uma lata no rabo dele com uma linha e o bicho ficava louco, correndo até desmaiar de cansaço, né? Então, isso era a cabeça nossa daquela época, com raríssimas exceções. Hoje as pessoas cuidam dos animais, né? Cuida deles, sabe? Tem uma consciência muito mais ampliada que nós não temos, né? Se a gente não for igual a eles. Trazem conscientemente a harmonia e o esplendor das leis divinas, está lá na nossa consciência. Muitos são compassivos, amam os animais e qualquer forma de vida. Gente, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Esse aqui é o exemplo da criança cristal, ok? Se for, é uma mãe que a criança deve ter mais ou menos 5 anos, 6 anos mais ou menos, e ela preparou batata com polvo, aquele molusco. Aí ela foi dar para a criança não come carne. Da onde ela veio, animal não é sacrificado mais. Mas ela não sabe de onde que ela veio, ela pensa que ela é daqui. Mas ele tem uma capacidade de percepção ampliada. Então a mãe dela quer dar uma comida para ela, se fosse uma criança azul, ela empurrava o prato, quebrava o prato no chão e não comia, gritava e chorava. A criança cristal, ela vem para equacionar o caos. Ela não come, ela não grita, ela não chora, ela convence a mãe dela a nunca mais comer carne de animal, e ela ainda dá uma lição de moral violenta nela. E tem uma hora que ela vai parar, ela vai fazer uma reflexão, ou seja, ela acionou a percepção dela, lá da memória espiritual, ela começa a falar lá de onde é que ela veio, para aqui agora. Talvez vocês já viram até esse vídeo, mas talvez não fizeram a leitura dele como deveria fazer. Mas como o senhor é de povo? Tá, mas como o senhor é de povo? Tá bom. Esse povo não é de pedaços, né? Não. Gente, eu quero dar um destaque aqui, é o seguinte, ó. Ele está cansado de tudo que ele pergunta para a mãe e já sabe a resposta. Ele simplesmente está avaliando o grau de confiança que ele pode ter nela. Se ela é mentirosa, se ela engana ele. Tanto é que ele já pergunta e ele responder a própria pergunta que ele faz. Ok? Então ele fala, esse povo não tem cabeça não. Ele fala, não tem não. Aí ele fala, mas onde é que está a cabeça? Se não tem, ele não tinha que estar em lugar nenhum. Vocês concordam? Então ele já responde, ou seja, ele só está querendo saber o grau de confiança que ele pode ter na mãe dele. Vamos lá. Tá bom? Tá, mas como o senhor é de povo? Tá bom. Esse povo não é de pedaços, né? Não. Então tá. Ele nem fala, e nem cabeça dele, né? Cadê a cabeça dele? Não tem cabeça. Seria só as perninhas do povo picada. E a cabeça dele tá no mar? Tá.
Vocês veem, gente, quando ele fala, para quem sabe fazer leitura corporal, vê a angústia que ele fica. Como é que ele se sente angustiado? Porque na concepção dele, matar o animal é um absurdo. Ele nunca pôde matar uma pessoa. Okay? Lá de onde é que ele veio, o animal já faz parte da família. Não é usado como para escravidão, para ser explorado, nem para ser morto. Inteiro. É angústia. Tá comendo. Igual corta o boi, corta a galinha. Agora ele vai falar lá de onde é que ele veio. Ok? Ou seja, ele parou, ele buscou, lá na memória espiritual dele, ele vai falar de onde é que ele veio. Lá. Ninguém come galinha? É? Mas vamos comer o nhoque. Aí buscando informação. Tá, Nem vou ver os animais. tá bom. Todos esses são os animais. Vencer os animais. Vou ver os animais. Ganhar os animais. Apanhar os animais. Vou ver os animais. Agora presta atenção. Então, toda vez que comer os animais, eles morrem. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto porque eles morrem. Eu gosto porque eles ganham feliz. Então a gente não vai comer mais, tá bom? Tá. Esses animais tem que cuidar deles e não comer. Tá certo. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sorrindo? Tô chorando. Ah, Tô emocionada. eu não fiz nada. Eu fiz uma coisa linda. Então, na cabeça dele, ele pegou e criou um vegano. Você não vai matar mais animais. Ela aprendeu. Né? E sem agressão, sem nada. Então come. Não precisa comer o povo não, tá? Tá bom. Então você vê, ele concordou com ela todo, tá bom, mas não fez nada que ela queria, fez ela fazer o que ele queria, e isso é capacidade de equalizar conflitos. Entendeu? Eles vieram para isso. Ou seja, lá em 2056, essa criança vai estar com certeza ocupando cargo de alto comando. Muitos têm medo, principalmente da morte e da perda de seus entes queridos, porque eles sabem o processo de luto, né, de perda, da onde é que eles vieram. Possuem sabedoria além do normal, trazem consigo os instintos humanitários e os demonstram desde criança. Nós vimos lá aquelas crianças, né, aquele todo. Tem grandes potencialidades, embora não tenha consciência cognitiva das mesmas. Então, gente, se vocês pegar qualquer uma dessas crianças de hoje em dia, se vocês respeitá-la e conversar com ela feito adulto, ela vai te dar lições de morais. Ok? Só aprender a ouvi-las, mas as pessoas pensam que é uma coisa ainda. Ok? Pensa que é uma criança, não tem consciência do ser que está ligado. Não tem. Cumprir a função de pais e educadores com esses seres é um grande desafio, porque são crianças difíceis no tratamento diário. São afetuosas, mas tecnicamente rebeldes, porque elas não aceitam imposição. Na cabeça deles não existe hierarquia, existe padrão moral. Se a pessoa tem padrão moral, ela escuta e processa. Se a pessoa não tem padrão moral, ela não aceita, não reconhece. Ok? Então ela tem que ser tratada com respeito, com lógica e mostrando para ela o porquê das coisas. Se falar, porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe, e eu quero que você obedeça, está perdendo tempo, não vai obedecer nunca. Ok? Não vai obedecer nunca, porque ele só respeita a lógica e os bons exemplos.
Não adianta eu falar para ele, você não pode mexer com drogas e você beber. Que autoridade moral tem um pai que bebe falar para o filho não mexer com drogas? Nenhuma. Ele vai falar, você deixa com droga. A diferença é que a droga que eu estou mexendo não paga imposto e a sua paga. É só isso. Então não tem autoridade moral nenhuma. Se quiser ter filho, antes de ter filho, você é solteiro? Você? Tem filho? Você já tem filho? Quem que não tem filho aí? Mulher? Você? Você não tem filho? Pois é. Então ela está na melhor época da vida dela para ela educar o filho dela. Melhor época é agora. É ela se educando. Porque aí ela vai dar o que tem. Vocês concordam? Então a melhor época para ele educar o filho dela é agora, se educando. A segunda é durante a gravidez. Porque tudo que ela passar de valores morais, aquele espírito ele já está captando. A terceira é na pré-infância, que vai do nascimento até a idade de 7 anos. De 8 anos para frente já começa a complicar. Porque ele já começa a assumir a postura dele, começa a ter consciência dele. Dos 12 aos 17 anos já era, não educa mais. Você pode falar à vontade. Ele vai fazer de sonso, finge que está ouvindo, mas ele vai fazer o que ele quer. Porque tem a questão 385 do Livro dos Espíritos, que foi feita a seguinte pergunta: o que acontece a partir de uma certa idade, principalmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Aí responder, é que o espírito retoma a sua natureza e se mostra tal como era. Não conheceis o segredo que esconde as crianças na sua inocência. Não sabeis o que elas são, o que foram, nem o que serão. Ok? Então vocês podem ver, todo mundo que tem filho fala. Só começou a fazer as coisas erradas dos 12 aos 17 anos. E sempre o culpado é a turminha, coitado da turminha. É a turminha que pegou meu filho e ele começou a beber por causa da turminha que ele começou a andar. É mentira. Ele começou a andar com aquela turminha que bebe porque ele já era daquela frequência. Começou a mexer com droga, uma turminha, meu filho começou a andar com uma turminha e começou a mexer com droga. Mentira. CDF não anda com fumador de crack. Fumador de crack não anda com CDF. Ele começou a andar com a turminha que mexe com droga porque ele já era um drogadício de vidas passadas, não tirou a má tendência dele. Quando ele chegou de 12 aos 17 anos, ele assume a personalidade espiritual que tinha e vai começar a mexer com drogas, vai começar a roubar, vai começar a prostituir, vai começar a querer parar de estudar. Sempre dos 12 aos 17 anos. Então, turminha não tem culpa nenhuma. Culpa somos nós, né, que não sabemos educar nossos filhos ainda pela nossa ignorância. Né? A criança, desde pequenininha, ela se mostra quem que ela é. Desde pequenininha. Jesus é que falou, nós não temos olhos de ver e nós somos cegos, conduzimos cegos. Imagina que você vai numa festa de adulto, cheio de criança correndo para lá e para cá, uma das crianças pega um copo de bebida alcoólica e começa a beber. Aquela criança, o espírito dela já é um alcoólatra. Se não tirar a má tendência dela, quando ela chegar dos 12 aos 17 anos, ela vai começar a tomar todas. Aquela criança que querendo cervejinha, já é um alcoólatra. Se não tirar a má tendência, ela vai tomar todas. Uma criança pequenininha, que vive reclamando, dor de barriga, dor de cabeça, dor no braço, dor na perna, dor em tudo quanto é lugar, querendo remédio. O remédio é droga. Aquele espírito já é um drogadiço. Se não tirar a má tendência dele, dos 12 aos 17 anos, ele vai começar a mexer com drogas, com certeza. Ok? Por isso que a criança não nasce pronta. Porque se ela não precisasse ser educada, se ela não precisasse ser moldada, se ela não precisasse tirar a má tendência dela, ela nascia uma tartaruga. A tartaruga, a mãe vai lá na praia, bota os ovos e vai embora. A tartaruguinha, sozinha, quebra os ovos. Se ela fosse do nosso tamanho, sairia de mais de 10 metros de areia. Se não houver predador, ela vai para a água e sobrevive. Se a gente pegar, isso com um dia de nascido, se a gente pegar uma criança de 3 anos, com mais de 1000 dias de nascido, se a gente colocar dentro do supermercado, ela vai morrer de fome e de sede. Por que que dos seres vivos, o filho do homem é o mais dependente dos pais? É exatamente para ser moldado, educado e tirado das más tendências. E a gente educa, molda e tira as más tendências? Não. Eu minto para ele, minto perto dele, fumo perto dele, bebo perto dele,
eu estou simplesmente alimentando um vício que traz de N encarnações. Então, se quer ser pai, quer ser mãe, se eduque primeiro. Para de beber, para de fumar, para de ver, perder tempo de ver televisão, começa a trabalhar suas questões morais e evolutivas, aí agora eu vou ter filho. Aí nós vamos estar cumprindo a nossa missão de pais. São um pouco destrutivas, mas não por perversividade, sim por curiosidade. Se vem do local mais ou menos de 1000 anos de tecnologia, a hora que ela vê um carrinho de madeira, ela tem que quebrar ele para ver como é que é aquela coisa, porque aquilo ali para ela nunca existiu na vida dela. Ela está acostumada com coisas tecnológicas, ela vê uma coisa e quer ver como é que funciona aquilo por dentro. Então estraga não por perversividade, por curiosidade, pesquisa. Como vem de uma dimensão onde os objetos não lhe são familiares, quando vê alguma coisa diferente, arrebentam-na para poder olhar as suas estruturas, porque são inteligentes. São crianças que devemos educá-las utilizando-se da lógica, do respeito e do bom senso. A criança deve ser orientada e esclarecida repetidas vezes, porque primeiro que ela muitas vezes ela não entende a nossa linguagem. Ok? Lá dentro de mim. Então ela tem que entender a linguagem para ela compreender, para depois começar a praticar. As figuras de autoridade não conseguem nada com elas. No nível profundo, elas não reconhecem a autoridade. Como a gente se vê, que é a autoridade para nós aqui, infelizmente, para a grande maioria das pessoas, a autoridade é aquela pessoa que tem muito dinheiro, aquela pessoa que tem muito poder. Isso não representa autoridade. A autoridade é moral. Então ela reconhece a autoridade moral, não a autoridade porque é mais velha, porque é pai, é avô, isso não tem nada a ver. Sabe que somos todos iguais e por isso ficam irritadas e até furiosas com aqueles que se comportam ditatorialmente, quer sejam tais professores ou patrões. Ok? Um problema sério quando se trata desses seres é o diagnóstico errado, habitual dado a eles, classificando-os como portadores de transtorno de déficit de atenção ou de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Daquele que eu falei, isso aqui, eles não são imperativos, eles são mal educados. Ok? Porque os pais não sabem educar. Eu não estou falando educar, dando educação, não, gente. É porque os pais não sabem com o que está lidando. São seres que estão vindo numa dimensão que se sentem abandonados e continuam sendo abandonados pelos pais aqui. Porque a mãe e o pai hoje em dia têm que trabalhar. Quando chega em casa, estão abandonados, porque a mãe vai para o WhatsApp, vai para o Facebook, vai para a novela, vai para o Big Brother, vai para o Gugu, vai para o Lata Velha, e ele está lá abandonado, com aquela carência afetiva de vidas passadas. O que ele vai fazer para a mamãe ficar do meu lado o tempo todo? Eu não aprendo isso aqui. A mãe tem que ficar 24 horas ensinando para ele o dever de casa, porque pelo menos naquele momento ela está do lado, ele não se sente abandonado. Ok? Com isso, dá-se dedicação a ela, cedando de toda a sua imensidade, a sua imensa potencialidade, acaba lesando a criança. Né? O que tem de criança tomando Ritalina aí, de 6, 7 anos, é um absurdo. Né? É um absurdo. Esses seres têm a responsabilidade de fazer a transformação do mundo em transição. Vieram para operar a mudança planetária e efetuar a regeneração da humanidade. É só pegar lá na Bíblia, na Gênesis, sinais dos tempos e a nova era. Ok? São os guerreiros espirituais que vieram desmantelar e remover as velhas e limitadas maneiras de pensar, vieram para começar o progresso, a renovação e reconstrução da nova sociedade. Vamos lá.
Isso é criança azul, isso não é cristão, não. Bom, gente, somos guerreiros espirituais que vêm desmantelar e remover as maneiras velhas e limitadas de pensar, vieram para começar o progresso e renovação da recursos na nova sociedade. Você viu a revolta daquela criança ali? Para ela é inconcebível maltratar um animal, cortar uma árvore. Já deu para perceber o grau de consciência que ela tem, gente. É aquele negócio que eu falei, a criança de 6 meses, ela não sabe que ela vai colocar isso aqui, vai movimentar aquilo com isso. Nós somos a mesma coisa. O negócio está na nossa cara e a gente não tem consciência do que está acontecendo. Mas todo mundo acha que tem. Todo mundo aqui acha que está certinho. Pensa certinho, todo mundo acha que é super inteligente e tem uma capacidade de elaboração perfeita. É muita ilusão. Muita ilusão. A partir do ano 2000, todos os seres encarnantes são considerados azuis e começaram as encarnações de seres chamados cristais. Representam o próximo passo da evolução humana. Vieram dar continuidade ao trabalho iniciado há 160 anos. Ok? A missão primária deles é ensinar as maneiras de viver multidimensionalmente em harmonia, paz e amor. Viu essa criança ali, né? Ela, como é um ser azul, ela vai sair chutando o balde. Ela falou que quer ser grande para ela arrebentar as pessoas. Se fosse um cristal, ela ia lá convencer as pessoas que não devem fazer aquilo. Vieram ensinar como viver vidas emancipadas com o reconhecimento dos nossos plenos poderes. O objetivo é uma mudança da escala de valores, ocasionando a natural substituição do ser material para o ser espiritual. Por isso que eu falei, lá em 2050 mais ou menos, nós não vamos estar trabalhando mais, ok? Nós vamos ganhar para ficar à toa. Aí a gente ficar à toa para a gente hoje não vai ter a mesma conotação de ficar à toa daqui a 40, 50 anos. Lá a gente sabe que ficar à toa, hoje para nós, é investir no nosso crescimento moral e espiritual lá. Então não vamos ficar nada à toa. Onde prevaleça a caridade, a fraternidade, a solidariedade, o bem-estar social e moral, possibilitando assim a Terra ascender a uma nova escala evolutiva, deixando de ser de expiação de provas e entrando na categoria de regeneração e progresso. Estão vindo para nos ajudar a religarmos com as nossas energias divinas. Representa o caminho futuro da raça humana. Okay? As crianças cristais nasce com o acesso ao seu eu multidimensional. Você lembra aquela criança lá do povo, que ela estava pensando como ela parou mais ou menos 10 segundos e fez assim, ó. Aí depois ela falou, não come galinha é animais, peixe é animais, isso é animais, e a gente não come animais. Então ela não estava falando aqui, porque aqui todo mundo come, vocês concordam? Ela acessou o eu multidimensional dela, lá da onde ela veio, e lá não se come mais animais. E ela falando como se fosse daqui, porque ela não tem consciência cognitiva da onde é que ela veio.
As crianças cristais nascem com acesso ao seu eu multidimensional e estão geralmente ancoradas nas faixas vibratórias na quinta dimensão, ou seja, a frequência mental em hertz que ela vibra é um padrão mais elevado. Entendeu, gente? Alguém já fez eletroencefalograma aqui? Quem já fez sabe que o eletroencefalograma mede a nossa frequência mental em hertz. Quem já fez eletrocardiograma sabe que mede a nossa frequência eletromagnética em hertz. Então, esses seres, a frequência mental, a maneira que eles pensam, a vibração que é criada pelo cérebro dele, como eles estão pensando, é uma frequência mais elevada. Provavelmente até o final do ano 2056, os seres cristais já terão atingido totalmente os seus multidimensionais, seus acessos multidimensionais, e contribuirão efetivamente para entrarmos no berço do mundo de regeneração e progresso. Ok? Ou seja, a capacidade de lidar com o conflito, com a dificuldade, com a fome, com a discriminação, com o preconceito, vai ser totalmente diferente do que é hoje. Radicalmente. Porém, para que haja um real e total desenvolvimento de todas as suas potencialidades, torna-se necessário que seus cuidadores sejam pessoas estáveis e seguras nos aspectos sócio-psíquico e espiritual. E nós não somos. O que tem de gente desequilibrada socialmente, o que tem de gente desequilibrada psiquicamente, o que tem de gente desequilibrada espiritualmente, aí nós estamos criando essa geração desequilibrada que está aí, esses adolescentes desequilibrados, esses adultos desequilibrados, porque nós somos desequilibrados cuidando de desequilibrado. Como Jesus falou, nós somos cegos cuidando de cegos. Eu vou terminar aqui agora, gente. Eu só vou colocar agora de novo aquilo que eu coloquei lá no início, para a gente agora fazer uma outra leitura do que estava falando lá, tá bom?
certeza, ocupando cargos eletivos, né? Com certeza, né? Com certeza. E vai ser uma maneira mais fácil de ocupar também, porque a maneira da sociedade agir, interagir, vai ser diferente também. Nossos valores também estão mudando, né?